Fala aí galera, belezinha? Cucurucu! Informação positiva, por quê? Mas a informação não para. Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Eduardo, do canal Vou Falar de Grêmio. Vim trazer algumas informações do dia de ontem do Grêmio. Hoje, na manhã de terça-feira, é o primeiro vídeo. Hoje o Grêmio vai treinar, vai começar seus treinos hoje, que se reapresenta para fazer, teve de folga na segunda-feira, se reapresenta para fazer trabalhos onde o Mancini vai ter uma semana para treinar, para poder ditar o ritmo do time dele. Bom, vamos com as informações então, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal. Primeira informação, tá galera? O Jean-Pierre, vamos falar sobre o Jean-Pierre. Jean-Pierre é um jogador que vem sendo sempre trabalhado por alguns técnicos. O Filipão tentou recuperar. Todos os treinadores que passaram por aqui tentam recuperar. O Renato, o Filipão, até jogou um pouco com o Renato, mas depois decaiu muito. O Thiago Nunes tentou e não conseguiram recuperar o jogador. Até no caso do Filipão, na minha visão, foi até meio afastado assim, pelo Filipão, na minha visão. Porém, na questão do... Falando do Wagner Mancini falou que o jogador vai ser recuperado pelo treinador, isso é informação. O Wagner Mancini falou que quer recuperar Jean-Pierre. O Jean-Pierre, que já havia um tempo já, a gente sempre discute a questão do Jean-Pierre, onde ele sempre está para ser recuperado. Só que acontece que ele nunca se recupera. Na minha visão, ele parece que não se ajuda. O que acontece? O Jean-Pierre vai trabalhar de uma forma mais técnica. Segundo o Wagner Mancini, ele entende que o Jean-Pierre, ele é um cara que ele dita o jogo. A única coisa que ele quer melhorar no Jean-Pierre é a resposta. Ele quer que ele tenha uma resposta mais rápida. Às vezes ele pega a bola, prende demais o jogo e não deixa o jogo correr. Todo mundo sabe que a gente percebeu que o estilo do Wagner Mancini é de um futebol mais rápido e mais, como eu posso dizer, mais objetivo. E então, nessa questão, o futebol do Jean-Pierre acaba sendo prejudicial, porque ele prende demais a bola. E é isso que o Wagner vai trabalhar com o jogador, para que ele solte mais a bola, seja mais objetivo e faça o time andar. Porque a gente sabe que tecnicamente ele é muito bom, só que se curar essa parte dele, como muita gente fala que ele dorme, dele parar de prender a bola e tocar de forma mais precisa, mais objetiva para os seus companheiros, isso vai acabar ajudando muito. Somado à qualidade de Jean-Pierre e uma possível vontade que eu espero que ele tenha, isso vai ajudar demais o time. Ele pode sim, na minha visão, ele corrigindo esses defeitos dele, ser aquele Jean-Pierre que a gente espera que seja. Bom, saindo um pouco da questão de Jean-Pierre, vamos falar um pouco sobre Miguel Borja e Jeromel. Ambos os jogadores, a tendência é que eles voltem no jogo contra o Atlético Mineiro no início do mês de novembro, ok? Essa é a tendência, a recuperação. Até eu já vi falado que sobre o jogador aqui, sobre a questão do Jeromel, que o vice de futebol falou na entrevista, que acompanhou, que foi ver o Jeromel falou que não, eu tô bem, o médico falou que eu tô bem, que ele pediu pro Jeromel ligar para ele, e acabou que ele disse que estava bem, foi dito na coletiva. Então a tendência é que até o jogo contra o Atlético Mineiro, o Grêmio já possa ter os dois jogadores. Ou seja, a projeção era para o Grenal, o Borja, e pode ter uma projeção mais rápida já contra o Galo Mineiro. Isso seria muito bom, né, pessoal? Bom, outra questão também, todo mundo sabe que o Filipão, ele acabou saindo do Grêmio, deixando o Grêmio na zona de rebaixamento. Foi dito que, nessa semana, que o Filipão poderia ser especulado na seleção paraguaia. Só que informações que vêm da imprensa paraguaia, da conta, até peguei, anotei aqui, ó, que o nome do técnico acabou perdendo força muito por conta da campanha ruim que ele fez no Grêmio. E a tendência hoje é que ele está em Porto Alegre ainda e que ele continue, como eu posso dizer, aqui por Porto Alegre, porque nesse momento não tem nenhum interesse de contratação do Luiz Felipe Scolari, nem pelo Paraguai e nem por ninguém. Então, por hora, a questão do nome do Filipão está descartado na seleção paraguaia. Bom, vamos falar sobre o processo do esporte, tá bom? O que é o processo do esporte? Acontece o quê? Que o esporte acabou, segundo alega alguns clubes, inclusive o Grêmio, de que o esporte acabou
contratou o jogador Pedro Henrique, até peguei o nome do jogador certinho, do Internacional. Só que o que acontece? Informações dizem que ele jogou 7 partidas. Como é que funciona? Existem 2 súmulas. Uma explica que existem 2 questões, 2 regras. A CBF, né? Existem 2 regras. Uma regra fala que se o jogador ficar na súmula 7 partidas, porém ele jogar somente 5, vamos supor, o cara foi relacionado por 7 partidas. Vamos botar assim que ele foi relacionado 7 partidas para o banco e jogou 5. O que acontece? Uma súmula diz, mesmo que ele tenha sido relacionado 7 partidas, se ele jogou somente 5 jogos, se efetivamente jogou, saiu do banco ou começou jogando, que seja, é contado como jogo jogado. Ou seja, na hora de contratar, porque não pode ter mais de 5 jogos, não é contado como um jogo jogado. Ou seja, por exemplo assim, vou contratar o Pedro Henrique. Aí o Pedro Henrique, ele jogou quantos jogos? Jogou 5 porque 2 ele estava no banco. É isso que diz a regra. Porém, tem uma outra regra que fala que é nisso que os clubes se apegam. Isso não interessa somente ao Grêmio, isso interessa ao Santos e aos outros times que estão na zona de rebaixamento, disputando para sair da zona da degola. O que acontece? Se, por exemplo, o Sport até vai se explicar, foi chamado ali, até fiz uma anotação aqui que fala que se, por exemplo, independente se está no banco ou não, nessa segunda regra, esse time, ele escalou 7 partidas. Então, acabou que o Sport acaba sendo penalizado com a perda de pontos, onde o jogador Pedro Henrique foi relacionado ou jogou após esse número de partidas. Um exemplo, ele fez as 5 partidas. Ele foi relacionado 5 partidas. Nas 5 partidas que o Sport acabou relacionando, ele perde pontos. Que acabou jogando ou sendo relacionado, o Sport acaba perdendo pontos. O que acontece agora? A CBF acabou... Não devemos considerar a súmula das 7 partidas por enquanto, pessoal. Então, o que acontece? O Sport vai ser chamado pela CBF, pelo jurídico, e vai dizer, seguinte, tá aqui a documentação, vai mostrar a documentação, tudo, vai explicar a sua versão, como eu posso dizer, o STJD vai dar ao Sport a palavra, para poder se explicar da situação, de como é que aconteceu essa confusão toda. O que me impressiona é como é que a CBF não percebeu isso. Como é que só agora, como é que na hora de registrar o cara, eles não vão ver, não, peraí, como é que vocês querem registrar o cara se o cara tem mais de 7 partidas, se o cara já fez as 7 partidas? Lembrando, pessoal, se o cara fez 7 partidas cravadas, entendeu? 7 partidas, ele não pode ser contratado por outro clube para jogar na competição do Campeonato Brasileiro. Isso é uma regra. Ou seja, ele estava no banco pelo Inter, ou o que seja, não importa. A questão é a seguinte, ele fez 7 partidas pelo Internacional antes do Sport contratar. Então, o que acontece? Se estava no banco, se for titular, não importa, estava na súmula. Então, grossamente falando, na minha opinião, o Sport tem que ser punido por isso. Porque se fosse qualquer outro time, ia acabar sendo punido. Foi o caso da Portuguesa também. Na outra vez que o Fluminense estava sendo rebaixado, a Portuguesa fez exatamente a mesma coisa. Acabou escalando o jogador de forma irregular e acabou perdendo os pontos. Porque, querendo ou não, independente das situações, que são um pouco diferentes, grossamente falando, segundo informações, o Sport escalou o jogador de forma irregular. Então, utilizando essa situação, o Sport precisa perder esses pontos. Aliás, vai acabar perdendo esses pontos, perdão. Então, juridicamente falando, claro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tudo isso pode se resolver. Foi mais um capítulo hoje. Essa história ainda vai longe. Mas vamos ver o que vai acontecer. Dê sua opinião sobre a questão da volta do Bor, sobre a questão do Sport, sobre a questão do Jean-Pierre. Beleza, galera? Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu!